Oi, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ela, sou bruxa natural, médium, oraculista, terapeuta holística também. E hoje eu vim contar a história da minha pombagira Maria Mulambo. Mas antes de eu contar a história da minha pombagira Maria Mulambo, eu preciso contar a minha. Quem acredita no processo de reencarnação sabe que se você está aqui é porque você não foi uma boa pessoa. Todos nós que estamos aqui vivendo esse momento, vivendo nesse plano físico, nesse plano astral, é porque provavelmente, bem provável, fomos uma peste na outra vida e eu não sou a exceção. Eu não sou uma exceção, assim, geralmente pessoas que se dedicam a fazer o bem, como médico, alguns médicos também, né? Médicos, voluntários, essas pessoas foram as piores. Então eles têm que trabalhar nesse resgate de vidas. Então, minha história começa lá na Idade Média. Foi assim que eu descobri que eu era bruxa. O fato de eu ser bruxa natural não tem nada a ver com religião, tá? Já dizendo que eu respeito todas as religiões, mas assim, eu nasci bruxa, eu sempre soube que era bruxa. Bruxa é a mulher que tem poder de fazer a magia, poder de... o significado da palavra bruxa é mulher de autoconhecimento, de divino conhecimento, mas eu não me considero assim. E algumas coisas eu aprendi com os meus guias, com os meus mentores. Então, em partes é isso, sabe? Quando você sabe que você tem um dom, por exemplo, aquela tia que fala pra você, não sai sem um casaco que vai chover. Ela tem o dom de fazer previsão. A sua mãe, olha, não conversa com tal fulano. Não deixa de ser uma bruxa. Porque, olha, essa amizade não é pra você. E viu a pessoa uma vez. Eu sou muito assim, principalmente com os meus filhos. Meus filhos, sobrinho. Eu vejo a pessoa uma vez, falo, olha, não traga mais aqui. Não gostei dessa pessoa. E é batata, assim. Eu uso o tarô como arte divinatória, vivo do tarô, sou taróloga. Mas se não tiver o veículo tarô, eu também consigo ver algumas coisas que me é permitindo, estando incorporado ou não. Eu posso estar incorporado. Hoje eu procuro a doutrinar meus guias, que fica mais fácil de entender, porque eu sempre me senti sozinha. E eu tentei entrar na religião. Eu não vou falar cristã, porque eu considero todos cristãos, desde que você... Cristão é quem crê em Cristo. Mas na religião evangélica é para ajudar. E ajudar mulheres, porque na minha época, lá atrás, na Inquisição, as mulheres sofreram muito. E eu tenho uma parte nisso. Eu tenho uma parte. O maior massacre, todo mundo acha que foi em Salem. Não foi só em Salem. Por exemplo... Eu fiquei sabendo esses dias, através de uma regressão que eu fiz. Eu mesma faço minhas regressões, minhas sessões de regressão. Se você tivesse interessado, eu faço online também, através da radiestesia. E eu descobri que eu era uma bruxa. Nós éramos chamadas assim, mas na verdade a palavra nem devia ser essa. Nós éramos mulheres do bem, que vivia numa província de Roma, e sempre fui apaixonada por Roma, em especial o Vaticano. Então eu não sei a cidadezinha ao certo, mas eu acredito eu, que seja ali por perto, porque assim, eu sempre tive fascínio para conhecer o Vaticano. E ao contrário do que muita gente pensa, nós trabalhávamos com a igreja católica.
Ela era o domínio na época e nós trabalhávamos junto, algumas solteiras, algumas casadas. E naquela época a mulher não podia estudar. Mas o nosso grupo decidiu por nós mesmos que nós íamos estudar. Então passamos a estudar sozinha. Outras línguas, outros dialetos, conta, uma passou a ajudar a outra. E toda vez que a Igreja Católica, isso eles nunca vão admitir, precisava de uma ajuda extra, vamos supor, um exorcismo, que na época era considerado uma doença mental, mas fazia-se o exorcismo e era um processo horroroso. Aí quando a Igreja Católica não conseguia, nos chamavam. E nós íamos, nós servíamos, porque ao contrário do que pensam, nós não somos pagãs. A igreja que nos denominou pagã. Por isso que dizemos que não temos templo, nosso templo somos nós, e isso está na Bíblia também. A igreja é o seu corpo, você é templo do Espírito Santo. Então íamos com as nossas rezas, com as nossas sabedorias, conseguíamos fazer exorcismo, expulsar demônio, ou sei lá como eles chamavam. E tínhamos muito conhecimento das ervas, de fazer, sabe, um unguento para sarar uma ferida. Na época tinha muita pneumonia. Era, além de muito frio, era muito úmido. Então nós tínhamos xaropes, elixir, a gente sempre fazia, sempre junto. Até que chegou o dia que minha família foi ameaçada. Por quê? Porque daí a população, ao invés de procurarem os padres, e eles lucravam com isso, porque já existia o dízimo, tá? Não sei como eu sei. E passaram a nos procurar, porque nós não cobrávamos. A gente nunca cobrou. Até hoje eu sou benzedeira. Se vir uma pessoa na minha casa e eu vou benzer, eu não cobro. A pessoa traz uma vela, traz alguma coisa e eu agradeço. Às vezes deixa um dinheirinho para vela e eu agradeço, mas a benzedeira não cobra. Claro, se eu for ler seu tarô, eu vou cobrar. Se for fazer um trabalho espiritual para você, eu vou cobrar. Eu vivo disso. Esse é meu trabalho. Com muito orgulho. Mas o problema foi que aí as pessoas, os fiéis, ao invés de procurarem a igreja, nos procuravam. Dia, noite. Quando você tem um cargo desse, pode ser dia, noite, madrugada, as pessoas vão te procurar. E você atende. E eu... a minha família foi ameaçada. Em troca disso, eu tinha que entregar minhas irmãs. Aí eles poupariam minha família, minha mãe, meus irmãos. Eu tive um irmão. Tive irmãs, uma família grande. E por medo, eu entreguei minhas irmãs. Eu sempre tive uma sensação de culpa. E eu lembro quando eu era criança, eu falava, mãe, eu não sou daqui. Mãe, eu não sou daqui. E todo mundo falava, quero o fato de eu ser maluca. Mas é porque eu tinha uma vaga lembrança. Você tem a lembrança da sua vida passada, geralmente até seus 5, 6 anos de idade, sabe? Depois automaticamente apaga. É pro seu bem, mas sim, eu sendo médium atrapalhou muito. E de verdade, o André Luiz fala que todo mundo é médium. Eu não acredito. Ninguém quer ser médium. Você nasce assim. Você nasce diferente. E é ruim. Porque as pessoas sabem que você é diferente. Só que nem você sabe por quê. Igual o meu processo demorou muito. Mas voltando. Eu entreguei minhas irmãs na época da Inquisição. E eles prometeram que minha família seria poupada. E eu também seria poupada. Eu tive medo de morrer. Só que eles mentiram pra mim. Porque não era pra ficar mais nenhuma. Senão, como eles iriam ganhar? Se eu ficasse, a população ainda poderia me procurar.
Então, eu também morri queimada. Só que ao contrário, eu não tive medo do fogo. O fogo me fascina. O fogo me fascina, sempre me fascinou. Porque a maioria das curas, quebras de demanda, rituais que vamos fazer, usamos o fogo. O mesmo fogo que nos matou é o fogo que nos renasceu. Então eu morri, certo? Há anos atrás, eu reencarnei no corpo da minha avó Mariana. Lembra que eu falei, eu tenho uma mentora? Nem todos os mentores você reencarnou nele, mas eu reencarnei em Mariana. E nós temos uma grande afinidade. Eu sou apaixonada pela minha avó Mariana. E agora, frequentando a Umbanda, que eu amo, pois é a única religião que eu consigo ajudar mulheres ou homens sendo mulher, porque nenhuma outra religião te dá essa possibilidade de você ter o poder da palavra. Você não pode, a mulher não pode. E eu sei com propriedade porque eu já fui de outras religiões. Então, me fascinou a Umbanda. Então, minha avó Mariana começou a falar comigo depois de um bom tempo, depois de eu quase ter sido internada por loucura. E começou a me ensinar muitas coisas, muitas coisas. Inclusive o tarô, quem me ensinou a ler foi ela. O dom da magia vem do meu avô Belarmindo, e minha avó Íria me ensinou o dom da oração, do benzimento. Pois as duas, tanto uma quanto outra, era curandeira. Sem falar minha avó Rosa, que era feiticeira mesmo. Mas foi Mariana que eu vim. E eu vivi muito pouco tempo como Mariana. Morri aos 45 anos. Um pouco menos do que eu tenho agora. E hoje eu descobri que eu tenho uma cabocla que se chama Mariana, que eu fiquei apaixonada, encantada. E a minha pombagira, Maria Mulambo, ela era uma das minhas irmãs, que morreu na fogueira. Quando ela chega perto de mim, a emoção é muito forte, porque é como se revivêssemos aquele momento. Ela também foi uma bruxa. Nós cultuávamos Hecate. Sim, já existia Hecate naquela época. Nós cultuávamos Hecate pela admiração que tínhamos por Hecate, dela não ser uma mulher submissa, de ter sido a única no Papillon que fazia magia, de nos proteger, de ser a deusa tríplice. E nós compartilhávamos segredos, eu e essa irmã, de visões que tínhamos, de ideias. E ela reencarnou sendo minha pombagira, por isso que ela se chama Maria Mulambo das Almas. Ela gosta muito que eu falo o sobrenome dela. Talvez essa história não vai fazer uso nenhum para você. Você não vai fazer uso nenhum dessa história. Talvez para você não é interessante. Mas veio gritantemente a necessidade de eu falar. Sabe, quando você tem um orixá, um guia, provavelmente esse guia viveu com você. Muito provável ele foi alguma coisa sua em outra vida. E se você está aqui no grau evolutivo, é porque você precisa evoluir. Então a minha irmã, que eu achei que morreu com ódio de mim, ela veio para me ajudar no processo evolutivo. Minha avó Mariana me preparou antes, porque primeiro veio meus mentores, depois meus guias foram apresentados. Me preparou antes para receber. E eu sou cheia de graça, gratidão e amor por ser recebida e ser usada pela minha irmã, que eu mesma traí. E ela conseguiu entender que foi por medo, por fraqueza, e não teve mágoa de mim. Eu sempre achei que ela... Eu achava que ela me odiava, e não. Pelo contrário, ela me ama muito, cuida muito de mim.
Então, esse é um pouco da minha história. Eu espero que vocês tenham gostado. Talvez a maneira como eu contei, não da história em si. E a história da minha pombagira, Maria Mulambo das Almas, que eu amo. Que eu sempre via ela, todo mundo via ela e eu não sabia o que era. Mas já era ela. Desde que eu nasci, ela fica comigo. Tá bom? Faça a diferença no mundo e vai ser bem melhor. Um beijo no coração, desculpa. Blessed be.